Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal de contas, não sei em que momento você está assistindo, que seja um bom momento, não é mesmo? Que você possa fazer desse momento um verdadeiro presente. Porque afinal de contas é disso que se trata essa vida, não é mesmo? Que nós possamos ter a presença necessária para fazer de cada momento um grande presente, né, gente? É isso. Para quem não me conhece, eu sou o Cleiton Palomares, estou começando mais um Transmutação TV, programa onde eu convido pessoas, indivíduos, seres humanos a compartilhar maneiras de realizar mudança e fazer transmutação. Afinal de contas, esse é o mote desse programa, não é mesmo? Pessoas que estão sendo a mudança que querem ver no mundo. E hoje eu vou conversar com a Ana Paula Lima, ela que é conhecida nas redes sociais como Dona Ana. Olha, ela já está aqui, deixa eu chamar ela. Tcharam, tcharam, deixa eu chamar a mulher. Começa começando, começa do começo. Os pleonasmos, né, gente? Ei, tudo Olá! bom? Tudo bom, querida? Eu tô bem, eu estou ótima. E vocês? Como é que Eu você tô está? ótimo. Eu tô ótimo. Me organizando aqui, ficando no prumo. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com a vida de você, né, das pessoas que estiverem aqui com a gente e, né, tentando entregar o melhor aí da minha arte. Tenho Boa noite a todos certeza. chegando aí que estão me dizendo oi, oi. Tenho certeza que vai ajudar a muitos. Que, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Ana Paula. Saúdo a sua presença, em seu nome honro sua ancestralidade que permitiu você estar aqui compartilhando o bem mais precioso que você tem, que é a sua presença, né? Seu tempo de vida. Então agradeço imensamente pela sua generosidade, viu? Imagina, a honra é toda minha. A honra é toda minha. Eu tenho o maior carinho, né, de poder contribuir com a minha arte, né? Porque eu sempre falo que, na verdade, eu sou seu instrumento, a cura é vocês. É isso. Bom, acho que é para começar, né? Vamos começar do Bom, começo, então. Como é já que você chega para esse já papo? vamos ferver, né? Já vamos ferver. Quando o Cleiton me convidou, né, para falar sobre o que mais estava pulsando em mim, eu vejo muitas pessoas muito perdidas, vivendo vidas extremamente frustrantes, angustiadas, né? Porque parece que chegaram a um ponto da vida que nada mais faz sentido. Por mais que tem trabalhos, né, que remuneram, tem casamentos que socialmente são aceitos, né? É, mas parece que vive uma certa angústia, uma insatisfação. Eu passei a olhar essa circunstância com muito carinho, por quê? Porque essa sensação contínua faz com que você fique em estado deprimido, né? Muito mais vezes do que o comum. E esse estado deprimido é muito presente na sua vida, muito constante, muito fácil para que você entre num quadro depressivo. E hoje a gente falando de saúde mental, não existe transtorno, né? Doença, né? A depressão é uma doença crônica, perigosa, que mais complica a vida das pessoas, né? Eu digo que assim, uma vez que você deixou a depressão entrar, você coloca aquele colete de chumbo, né? Não sei se você já ouviu esse termo, Sim, né? A pessoa coloca, parece que ela sempre está afunda. continuamente com esse colete de chumbo e parece que ela não consegue ver saída. Por isso que eu senti de falar sobre isso, porque nesse momento ela vem com o seguinte discurso interno que nunca é dela, é da mente dela, né, e do falso eu dela. Acho que um dia a gente pode fazer uma live só falando sobre o falso eu, mas não é o caso aqui agora, mas a mente dela começa a dizer, né? Ah, tá vendo? Você devia ter aceitado tal coisa, devia ter ido para tal caminho, né? Você devia ter é, é, aceitado aquela proposta. Agora você vai ter Um monte de julgamento, né? A exatamente, vitrola. exatamente. Agora você vai ter que começar do zero. Não é assim. Essa é uma grande mentira que ninguém começa do zero. A partir do momento que você dá o primeiro
respiro, você já está iniciando, né, a sua jornada, você já está iniciando a sua história. E todas as pessoas que chegam para mim, né, e olham, passam a olhar a sua história com carinho, com aceitam, param de resistir, param com esse julgamento, elas saem desse quadro. Você sabe que ver uma pessoa sair do quadro de depressão profundo é uma das é, faz valer cada segundo, cada minuto que a gente estuda, que a gente se propõe, né? Então, a minha missão, ela se tornou fazer com que as pessoas não cheguem nesse estado. E para chegar em estado de depressão, não é difícil, tá, gente? Essa sensação contínua de frustração, angústia, né? A perda de alguém, a perda de um trabalho muito importante que eu me identificava demais, a sensação de que contínua, de que eu não vou dar conta. Então, todas essas coisas que a gente que chegam de forma muito simples na nossa vida. De repente elas aparecem, elas podem deixar a gente num quadro, né, e complicado. Depois para sair é difícil, é muito difícil. E são pequenas coisas, né, Ana Paula, no dia a dia que acontecem, porque nosso dia a dia é repleto de frustrações, né? O sistema dopaminérgico funciona desse jeito, né? Com alta carga de hormônios da felicidade, como a neurociência chama, né? Eu adoro esse termo, e a baixa desses hormônios. Então, lidar, né, ter esse traquejo, porque quando a gente fala muitas vezes de depressão, parece que é uma coisa assim, né, de outro planeta. E não, isso está presente no nosso dia a dia, né? Temos pequenos momentos de depressão ao longo do dia, né? Por isso que eu falo que são os estados deprimidos, né? Esses estados deprimidos contínuos, né? É muito fácil que a depressão chegue. São portinhas que nós vamos abrindo, né? E veja, é uma patologia clínica grave que acomete até mesmo aquela pessoa que tem recurso financeiro. Por que eu gosto de dizer isso? Porque parece que a depressão é uma doença da pessoa que não tem recursos financeiros. Isso é uma mentira, né? A gente acabou de ver aí, né, uma mulher muito famosa, aquela nutricionista Lara Nerestuk, acho que é assim o sobrenome dela, que é civil, né, viu o quadro sofrendo com o quadro de depressão, também, né, com o quadro de dependência emocional, e teve que se internar para poder cuidar. Então, por que é tão importante você olhar a sua história com carinho? Por que é tão importante você todo dia, né, você trilhar uma relação de harmonia, de amizade, de compaixão com a sua história? Por que compaixão? Sabe o que eu vejo? Eu percebo que as pessoas estão se punindo, se culpando demais. E aqui eu não estou falando para a gente ser um bando de sociopata, narcisista, né? Que agora esses termos estão super em alta, né? E não ignorar a dor do outro e agora não sentir mais culpa de nada, eu vou sair aí vida louca, fazendo o que eu quero. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre você reconhecer que a gente errou, né? Reconhecer, isso é um ato nobre, mas existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. E as pessoas estão vibrando demais na culpa. Qual que é a diferença? A diferença é que na culpa eu me aprisiono. Eu fico naquela lambeção de ferida do passado, das coisas que aconteceram, e essa culpa eu vou carregar e isso vai ser um peso na minha vida. Exatamente. Já o arrependimento, ele é um estado, uma sensação e que está na presença. Poxa, eu entendi o que está acontecendo, eu me arrependo dessa situação, mas agora, com esse aprendizado, eu preciso seguir. Eu preciso seguir porque, inclusive, eu preciso ter uma nova chance de tentar fazer o certo. Conecta com o processo, né? Exatamente. E por que ter essa autocompaixão e ter esse processo de arrependimento é tão importante? Prestem muito bem atenção, sabe? Você que entrou aqui nessa live, né, Cleiton, acho que ela não entrou à toa. Talvez essa live venha para você. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Hoje mesmo, né, até falei para um consultorando, ele disse bem assim, mas dona Ana, eu estou vivendo as consequências no agora da culpa, né, daquela ação ruim que eu fiz no passado. Não tem como eu ignorar isso, né? E eu sempre falo, não é sobre ignorar. Você não vai ignorar. O problema é que
você está no presente, você não está lidando com as consequências da culpa. Não tá, sabe o que você tá? Se você está paralisado, ai meu Deus, porque agora, olha aí, eu vivo as consequências, né? Você, na verdade, você está. O que está acontecendo nisso? Você está paralisado, se colocando numa posição de vítima. Por quê? Porque preste muito bem atenção esse consultorando, ele ficou perplexo quando ele ouviu isso. Porque na posição de vítima, eu não preciso ter coragem. E quando eu tenho coragem, eu tenho que assumir a responsabilidade, Responsabilidade. Uau! não somente da atitude que eu vou ter que começar a ter, mas da responsabilidade afetiva comigo. Eu vou ter que ter compaixão comigo, porque, olha, eu vou dizer uma coisa, você está aqui nessa live para escutar isso aqui, você tem mania de se punir. Por que você tem mania de se punir? Porque você se punindo, você não precisa se arrumar, você não precisa tirar boa nota, você não precisa ser a pessoa de destaque. O vício de repetição, né? É a sensação o que acontece? Tem uma tríade, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Eu sempre tenho desenhos prontos, né? Vamos ver se esse aqui tem uma tríade que é maravilhosa. Eu só compartilho com os meus consultorandos, mas você que entrou aqui, eu acho que eu vou honrar a sua presença e guarde essa tríade no seu coração. E entenda algo muito importante. Você não vai mudar a sua história enquanto você não entender em qual posição você está vivendo, né? Existem 3 posições. Vou fazer aqui rapidinho, tá? Rapidinho. Então fica aqui que essa live é para você. Bom, vamos lá. Essa tríade... Aproveita, manda para todo mundo. Já convida todos os amigos aí. Fala, ó, a Dona Ana vai dar um negócio, entra lá agora. Exatamente. Olha só. O que acontece? Por que você não consegue transformar a sua vida? Preste muito bem atenção. Hoje, você está vivendo em uma dessas 3 posições aqui, tá? Ou você está sendo vítima de uma circunstância. Essa aqui é a tríade. É uma tríade que a gente chama, que é uma tríade que pode te dominar, te paralisar. Essa tríade é o seguinte, ela é composta por uma vítima, pelo juiz e pelo tirano, tá? A vítima, se você está na posição de vítima, qualquer uma dessas posições aqui, tá? Ela não é posição de construção, ela é posição de destruição. Guarde isso na sua cabeça. Então, você que gosta de fazer o mal, porque você acredita que sempre no final você vai dar boa, né? Então, você rouba, você mente, você passa a perna. Não se engane, não se engane. Porque você já vai entender, inclusive, por que você fica nessa posição e você não consegue sair. Bom, se você é vítima, a vítima sempre precisa de juiz e de tirano. Então, a vítima sempre vai precisar de pessoas que arruinaram a vida dela. Pessoas que foram as grandes responsáveis por ela ter falhado. Seja mãe, seja pai, seja aquele chefe, aquela pessoa que fez com que ela foi demitida. E ela não sempre... assumia a responsabilidade, né? Exatamente. E ela sempre vai ter um juiz, então, assim, eu vou continuar nessa posição de vítima, porque se eu lutar, se eu for foda, se eu conseguir, se eu conquistar, o que as pessoas vão pensar de mim? Ai, que eu fiquei metida. Ai, que eu fiquei besta. Ai, para poder conquistar, eu precisei abrir mão desse emprego. Mas o que as pessoas vão pensar? Era um emprego bem remunerado? Ela sempre precisa, tem sempre alguém observando ela. E nisso ela não consegue ir para frente. O juiz, né? Esse aqui, mas você é o juiz, você é aquela pessoa. Não, dona Ana, não sou vítima, mas você ama dar pitaco na vida de todo mundo. Você também, os outros. Salvar essa vítima, né? Você ama salvar essa vítima. Ou então você adora observar como o tirano trabalha, funciona, para depois você ir lá palpitar, colocar em cima, né? Esse é o juiz.
o tirano, né? Prender ele. Exatamente. O juiz, ele também nunca sai do lugar, porque ele é aquele grande falastrão, mas ele não consegue promover essas próprias palavras na vida dele. Então, ele é aquele cara que dá conselho para todo mundo, sabe o certo e errado para todo mundo, mas não consegue olhar para sua própria vida. E o último, que é o tirano, né? O tirano, ele vai ter sempre uma vítima. Ele precisa de uma vítima. Então, assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente tirana aqui. Porque tirano, às vezes, a gente não precisa apenas roubar, matar, bater para ser tirano. A gente pode ser tirano quando a gente coloca as nossas ideias acima de todas as coisas. Quando a gente acredita que somente a nossa verdade é a verdade absoluta. Quando nós ficamos resistentes e fazemos com que as pessoas tenham que ser felizes do nosso lado ou do nosso jeito. E o tirano sempre vai precisar de uma vítima para poder atacar. E ele, exatamente, e ele vai amar que tenha juiz. Sabe por que ele vai amar que tenha juiz? Porque ele vai ter plateia. Exato. Valoriza. Exatamente. Exatamente. Então, por que a sua vida não vai para frente? Muito provavelmente porque você está em uma dessas três posições. E por que essas três posições elas não produzem? Por que elas não conseguem sair de onde elas estão? Porque elas sempre, todas essas três posições, elas são dominadas pelo corpo de dor. Elas são dominadas, né, pelo ego, né? Então vamos colocar aqui uma palavra que todo mundo conhece, pelo ego. O ego é como se fosse uma criança mimada que mora dentro de você e que ela só está preocupada com a aparência externa e o que é que os outros vão pensar. Que vive, uma criança interna, que vive preocupada com coisas do passado que foram e ansiando um futuro, né? Será que aquela pessoa do futuro vai dar conta? Será que eu vou conseguir? E daí, nesse momento, você está nessa live, meu Deus, eu me reconheci nessa posição, como é que eu faço? Né? Porque a minha vida está parada há um tempão. Aqui é o grande creme de la creme. Para você sair dessa posição, você tem que entrar no estado de consciência. Primeira coisa, reconhecer. Meu Deus, eu estou sendo um tirano. Meu Deus, eu estou sendo um juiz. Meu Deus, eu estou sendo uma vítima. Quando você entra nesse estado de consciência, o que acontece? Você passa a olhar a coisa de cima. Aí, como é que a gente olha a coisa de cima? Então, por exemplo, você que é vítima, tá aí lambendo ferida. Não, calma aí, deixa eu olhar esse negócio de cima. Nona falou que eu tenho que ter mais compaixão pelas coisas, tá? Cara, tudo bem, a pessoa me complicou ali, mas me complicou porque eu fui boa, eu me destaquei. Se eu me destaquei, é porque eu tenho potência em mim. Você precisa ter esse diálogo de fora. É como se você conseguisse olhar a situação de cima, mas só que para isso você vai precisar de coragem. Você vai precisar de coragem. Então, quando você olha essa circunstância de cima, você só consegue fazer isso, Cleiton, aqui. Por que quem me acompanha sabe que eu sou praticante do estado presente do amor? Os meus consultorandos, quando entram aqui, eles têm que aprender a Bíblia do estado presente do amor. Eles têm que estar, tudo isso em presença. Presença. Você precisa silenciar. Opa, calma aí, tá, aconteceu isso. Mas hoje, o que eu posso fazer? Mas hoje, qual que é o meu melhor, a minha potência para resolver esse negócio aqui? Mas hoje, qual é o meu nível de criatividade para estar presente e resolver essa circunstância? Sim. É assim que a gente sai dessa posição e a gente constrói. E daí o que acontece? O diálogo, ao invés de ser um diálogo, uma história que nos ataca, uma história que a gente não enobrece, uma história que a gente não tem orgulho, passa a ser uma história de orgulho. E daí, quando a gente se preenche da gente, né, tudo faz sentido e as coisas tomam um corpo maior. Eu não sei se isso fez sentido para vocês. Eu falei, desembestei, que eu tenho tanto carinho por falar nisso que, né, enfim, não sei se tem alguma pergunta mais específica. Se alguém quiser fazer uma pergunta, para a gente não perder, faz na caixinha, no balãozinho aí, gente, que aí eu não perco as perguntas de vocês. Até porque, para eu me manter presente aqui com a conversa nessa mulher, eu não vou ficar olhando tanto as coisas que passam aqui embaixo, senão eu perco a presença. Mas é interessante, né, Ana Paula, que isso que você está falando
não é necessariamente aquela pessoa, ou então eu estou na vítima, né? Mas isso acontece em parcelas dentro da nossa própria psique, né? Existem momentos em que eu sou algoz de mim mesmo, eu sou tirano de mim mesmo, eu sou juiz de mim mesmo, eu sou vítima de mim. Então, é importante, né? Isso que você falou, eu acho que é a cereja do bolo, porque sem presença nós não conseguimos olhar para esse processo, né, de entender o que está acontecendo internamente, né? Exatamente. O que você disse é por isso que eu falo, sabe? Você aí que fala que é uma pessoa, né, que ascendeu, que é, né, espiritual, que não sei o quê, que olha as coisas de cima, é uma pessoa consciente. Se você me falar que você é o tempo todo assim, volta aqui para a Terra, volta aqui para a Terra que tem algum trem errado aí com você. Em algum momento nós somos tirando. Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu sou tirana com a minha filha, às vezes, quando eu falo assim, tem que arrumar a cama assim que levanta. Naquele momento, eu sou a tirana dela. E ela se coloca na posição de vítima. Mãe, eu vi lá no canal do YouTube lá que não precisa arrumar a cama, né? Porque tem bactérias durante... Porque ela não vai querer arrumar a cama e eu vou querer ter razão. Então, aí o que acontece? Essa É, honestidade radical com nós mesmos, né? isso, exatamente, exatamente. Então, o quanto que é importante praticar uma leveza, né? Ter respeito e não acionar o corpo, não acionar o tirano no outro, não acionar, né? Ter essa responsabilidade efetiva. Você sabe que as pessoas não querem mais ter responsabilidade efetiva, né? Então, elas saem por aí falando o que elas quiserem, elas saem por aí, né, colocando... impondo determinadas circunstâncias goela abaixo, porque isso é uma verdade absoluta pautada nas minhas próprias experiências. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Ó, posso ler um comentário Luiz, da Yara aqui? pode, por favor. Reconhecer quando estamos atuando em cada parte da tríade do juiz, o vítima e do algoz é libertador, né? A Yara, ei, Ian, tudo bom? A Yara, ela é a minha sócia, minha amiga, minha parceira aí Seu de... braço direito, esquerdo. E Foi com a ela Yara que eu conversei bastante. às vezes meu tempo é curto ali, a Yara me ajuda ali. Então, ela acaba fazendo os cursos comigo, ela tá cansada, né, de ouvir isso. Mas quanto mais a E a gente Rose até perguntou algo que complementa essa pergunta da Yara, que é, tem como você se encontrar nos três? tem, super tem. O problema é o seguinte, quanto mais tempo, entendam o seguinte, tá? Quanto mais tempo vocês ficam pulsando nessa tríade, mais tempo você perde em construir. Mais tempo você fica em estado deprimido, tá? Porque se você acha que pessoas que são tiranas, elas são felizes por fazer maldade, você se engana. Porque elas inconscientemente, inclusive, elas acham que elas estão fazendo um bem danado. Melhor. Exatamente. Uhum. Então, quanto mais tempo você fica pulsando, né, nessa tríade, maior será o estado deprimido, o tempo do estado deprimido, e maior serão as consequências negativas, né? Eu sempre falo que saúde mental não é não ter tristeza, não é não ter problema. Saúde mental é você ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, absorver isso e ficar cada vez menos em tempos, né, em períodos deprimidos Depressão. e em períodos também de muita mania, né? Então, isso é saúde mental. É você ficar cada vez menos tempo nesses períodos para que você mantenha mais numa... Aí a gente precisa, né, nível de psicologia, numa normativa, né? Que gere estados emocionais normais para sua promoção de bem-estar. Isso para a gente é saúde mental. E estamos no momento, né? Porque a tendência é que nesse ano o Brasil bata todos os recordes, um péssimo primeiro lugar esse, mas é bem provável que nós seremos o primeiro lugar em número de problemas de saúde mental no mundo esse ano. É Nós já terrível esse somos dado. o quarto em depressão, né? É. Nós já somos
Nós já somos, né? Nós já somos, o que que eu falei? Nós já somos Sim. o quarto em depressão. Mas você sabe que a gente entrou nesse assunto porque é uma forma que... Ah, pessoal, vocês aprendem comigo? Que bom, né, Cleiton? Agora a gente tem que aprender. Vamos trocar aqui nessa troca de aprendizado, vamos transmutar e vamos fazer com que isso reverbere e chegue em mais pessoas, né? Pessoas, isso mesmo. Manda, encaminha, gente, manda pros amigos, chama todo mundo. Eu, eu, a nossa live, né, é sobre a importância da gente olhar a nossa história com completude, amorosidade, né, compaixão, para que a gente não fique com essa sensação de parado. Acho que esse é o primeiro momento, né? Sim. Essa é a primeira coisa. Se vocês absorverem isso, um bom passo já tá dado. Mas eu acho que algo muito importante, sabe, que eu sinto de falar, Cleiton, é o seguinte: as pessoas, essa sensação de começar do zero vem por conta desses fantasmas, dessas vozes. Ok, já entendemos a tríade. Agora, essa crença de a gente nunca começa do zero. Então, eu sempre gosto, inclusive, de dar o exemplo da minha vida, porque eu não posso dar o exemplo de algumas pessoas, porque por questões Era confidenciais. isso que eu queria te perguntar, até. Deixa eu já te perguntar, então. Vou começar a te perguntar um monte de coisa. Como que começou a Donana? Quem é a Donana? Então vamos lá, dona Ana, né? Então, assim, você que acha que você que está insatisfeito com a sua vida, acha que você já está velho, acha que você não vai conquistar as coisas, escuta um pouquinho rapidinho a minha história, eu vou tentar falar rapidinho, né? Eu vim do interior do Paraná e vim para a cidade grande porque eu queria, né, trabalhar, morar na cidade grande, em Curitiba. E quando eu cheguei aqui, eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos. E eu casei com um diretor de teatro e depois ele se transformou num humorista, no stand-up comedian. E eu me formei, né? Me fiz a faculdade de psicologia, pagando, né? Eu pagava a faculdade fazendo produção. Eu me formei produtora executiva de entretenimento. Então eu vendia espetáculos de teatro, eu agenciava humoristas, artistas. E quando eu me formei, eu já tinha uma posição no mundo da produção muito respeitada e ganhava financeiramente bem. Então foi muito difícil eu ir trabalhar como psicóloga e eu ganhar menos do que a escolinha da minha filha custava, né? Então aquilo mexeu demais comigo, eu ainda tinha uma outra cabeça, uma outra crença. Para mim, dinheiro era mais importante do que a minha arte. Por quê? Porque dinheiro ia manter a minha filha. Só que, gente, Uhum. isso não se sustenta, tá? Se você está procurando uma história onde você vai ser bem remunerado financeiramente, para aí sim você será feliz, deixa eu te falar que isso uma hora não se sustenta. E foi o que aconteceu comigo, né? Nesse caminhar eu fiz muito sucesso, eu ganhava muito dinheiro, e só que não estava mais alinhado com questões de valores, com as minhas virtudes, né? Com questões que estavam aflorando dentro de mim. Eu passei a me aprofundar na psicologia, mas não aquela da faculdade, né? Comecei, inclusive, a conhecer o estado presente do amor, comecei a estudar sobre ele, e ele passou a ser apaixonante. Eu falei, as pessoas precisam saber disso. E o que aconteceu? Eu comecei aos pouquinhos, prestem muito bem atenção, gente. Olha, nesse momento eu já estava com 30 anos de idade, 32 anos. Nesse momento eu já me achava velha, né? Como é que eu vou começar do zero, né? Porque eu não tinha um consultório, eu não tinha ainda, né, feito uma carteira de clientes. E daí o que aconteceu? Eu falei assim, bom, ó, prestem muito bem atenção. Aqui a importância de você estar atento. Eu vou dar uma dica no final para quem estiver com a gente até o final da live. Acho que até em respeito, né, para que vocês entendam o pacote que é importante ter. Nesse momento eu falei assim, bom, eu não posso deixar de trabalhar. Eu vou começar a fazer o quê? Se eu sei produzir eventos, eu vou começar a produzir os meus eventos de psicologia. Então eu comecei a promover os meus eventos para as mulheres. E daí o que aconteceu? Esses eventos começaram a crescer, eu comecei a abrir grupos terapêuticos. Tudo isso em paralelo com a minha outra arte, né, que era ser produtora executiva, que era onde eu ganhava mais dinheiro, né? Porque eu também não podia Sim. abandonar, porque eu tinha uma criança para sustentar. Mas olha só, Sustenta. isso, deixa eu dizer uma coisa.
A gente não quer abandonar uma estabilidade financeira para não ir atrás de um sonho, porque a gente morre de medo de não dar conta. Você só não vai dar conta se você não fizer com carinho e com responsabilidade, com maestria, o básico de todo dia. Eu comecei a fazer, e eu ia empurrando com a barriga, né? Não, tá divertidinho assim, só vou fazer grupo. Eis que chegou, ok? E eu fui assim uns bons anos, mas mesmo assim, você sabe que é tão incrível, preste muito bem atenção. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja hoje nessa live, porque isso vai se realizar. Só que talvez não bonitinho do jeito que você idealizou. Quando eu comecei essa movimentação, eu desejava, ai, não vejo a hora de sair da produção, né? Eu quero viver da minha arte, ai, não vejo a hora. Mas eu não abandonava o osso, não. Porque medo de começar do zero. Então eu ia devagarzinho, mas eu já estava construindo, né? Já estava. De repente veio a pandemia. E a pandemia tirou tudo porque eu estava fazendo o quê? Eventos. Sim. Eu fazia o quê? Grupos. O que a pandemia tirou? A pandemia tirou eventos e tirou grupos. De repente, a minha remuneração financeira foi a zero. Zero. Uau. Ou seja, ali eu entendi algo muito importante. Ali eu entendi que não existe essa coisa de tipo, vou dar um jeitinho, a gente vai dando um jeitinho. Uma hora que você tem que fazer, meu filho, você tem que fazer. E daí, diante dessa circunstância, eu não tinha mais saída. O que eu fiz? Agora, aqui eu quero que vocês olhem a beleza do processo. Eu olhei para aquela situação e eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu preciso lotar minha agenda. Isso aqui eu não tenho carteira de clientes. E o grupo terapêutico eu conseguia fazer online. O que eu tinha? Eu tinha eventos. Eu não fazia eventos? Eu comecei a fazer o quê? Lives. E por que eu tenho essa boa dicção? Vocês já perceberam que eu falo bem, que eu me coloco bem? Por que eu tenho essa dicção? Por que eu falo bem? Porque eu fiz teatro. Eu precisei, para ser produtora de teatro, eu precisei fazer teatro, porque em muitas produções, para economizar, eu mesma era atriz. Atriz. Uau. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer as lives, as pessoas começaram a me chamar, quiseram me contratar e começaram a fazer entrevista. Nada disso eu estava ganhando dinheiro, tá? Nada disso. Nada disso. Eu estava comendo cartão de crédito. E de repente, preste muito bem atenção. O TikTok, né? Quando ele entrou contratando criadores de conteúdo. E meu ex-marido, na época, era o quê? Um contratado do TikTok, porque ele era humorista. E quando ele foi contratado, eu falei assim, olha, eu escutava as reuniões, né? E um dia eu perguntei para ele, depois de uma reunião, você acha que se eu fizesse psicologia também, no formato no TikTok, você acha que eles iam entregar meu material? E meu ex-marido, claro, faz aí, que mal vai fazer? Ele tinha toda a razão, né? Que mal tem? E foi exatamente isso que eu fiz. E agora, preste muito bem atenção. Eu comecei no TikTok falando do meu jeito, da minha arte, do meu jeitinho, sem querer muita edição, sem achar que eu estava preparada. Meu primeiro vídeo que viralizou, eu estava de coque na cabeça, tinha acabado de fazer atividade física, eu estava de top, toda suada e melecada. Só que, exatamente, só que eu tinha o quê? Eu olhei, eu estava atenta a todas as oportunidades da minha vida. E depois os meus vídeos, eles foram sendo compartilhados porque eu fazia de uma forma engraçadona. Por que eu fazia de uma forma engraçadona? Eu tinha produzido humor. Vocês estão vendo? E hoje, tudo que eu uso na minha arte, né? Divulgação, marketing, estratégia, como que eu coloco, como eu vendo meu branding, eu aprendi lá, produzindo espetáculos. Hoje eu produzo os eventos, né? Através do que? Com o conhecimento que eu adquiri lá. Então você tem o conhecimento. Ai, dona Ana, mas eu não tenho dinheiro. Você tem um celular na mão que eu sei porque você está vendo essa live. Ai, dona Ana, mas eu não tenho a mesma comunicação que você. Eu também não Mas tinha. você tem a sua. Mas é exatamente o seu jeitinho, né? E eu nunca me esqueço o dia que eu falei que alguém me corrigiu e falou assim, dona Ana, gosto muito da senhora, né? Mas por que a senhora não olha para a câmera?
Eu nem sabia, né? Oi, Paulinha. Paulinha tá aqui. Eu nem sabia olhar para a câmera. E eu já tinha feito, sei lá, 40 vídeos, porque a pessoa já gostava de mim. Então, não vai, você não vai estar, essa sensação de estar preparado, né? É uma falsa sensação, porque preparado conforme o teu ego quer, você nunca vai estar. Nunca vai estar. Mas a tua essência, a tua essência é aquela voz que diz dentro de você, diz assim, meu, só vai, a gente nasceu pronto. Se der merda, a gente Vai. acerta, Sim. né? Não é, né? Existe uma fantasia, né, de que a gente vai conseguir obter as coisas assim. Eu falo muito para meus alunos, sentando no pudim. Mas não é sentado no pudim, é ralando na ostra, bicho. Tem que, ó, né? Sim, Mas incrível isso que você trouxe, né? Porque é isso, é dar uma métrica, né? Criar um método, é se dedicar, né? E fazer aquilo com os recursos que você tem. exatamente. Exatamente. Ó, a Rosane disse bem assim, ó, eu comecei uma graduação de psicologia agora, com 42 anos, e tenho medo. Tá. As pessoas hoje me conhecem, entendem, me veem como psicóloga, como autoridade, como referência em alguns assuntos, principalmente dependência emocional. Mas eu comecei a ser conhecida, então, ó, Rosiane, comecei, mesmo que eu seja formada há muitos anos, eu passei a ser conhecida, reconhecida como Dona Ana aos 38 anos de idade. Entende? Então, assim, aos 38 anos de idade, qual que é o problema, né? O problema é o conceito de tempo do Cronos, né? O tempo, Essa isso, linearidade, né? o tempo psicológico, Uhum. o tempo da essência, ela fala assim, ah, meu Deus, bora, vamos fazer a coisa acontecer. Ah, É, tenho 40 anos, não importa. O sim. tempo da essência é diferente, né? O tempo psicológico, ele é cruel. É aquele que fala, você tá velho, você não vai conseguir mais, né? Olha as E outras pessoas. nós estamos inseridos numa cultura que desconectou, né, o homem dos ciclos naturais, desse tempo radial, né, desse tempo cíclico, né? Então, essa linearidade que nós temos de nascer, crescer e morrer, e acaba ali, e o sucesso está lá, né? Ela faz com que esse lado tirano aflore muito, né? Até perguntaram aqui, né? Para enfrentar o tirano dos outros, acho que foi o Cauê. Para ter compaixão com alguém tirano da sua vida, precisamos primeiro ter compaixão com o tirano interno. Com, cer- Ótimo. com certeza, porque o que acontece? Vamos lá, para a gente ter compaixão do tirano externo, a gente precisa entender, vê-lo além da dor. E para isso a gente tem que entender que quando a gente está com dor, a gente é mal-humorado, a gente é complicado e a gente também inflige dor no outro. O corpo de dor só reconhece dor, né? Então, entenda algo muito importante, as pessoas esquecem, elas não têm essa prática. Quando uma pessoa me perturba, é um sentir muito mesmo por ela, porque na verdade ela está dizendo, né, tudo que essa perturbação diz sobre ela, né? Sim. Obrigada, Ana, Marcelo. Deixa eu só agradecer aqui o Marcelo. Obrigada, Marcelo. tanto, é tanto comentário que passa aqui, gente, ó. Vocês perguntem na caixinha, gente. Senão eu perco aqui, A, eu vou começar a catar aqui, eu perco o fio da meada. a Nanda está dizendo Então, algo muito legal aqui, ó. O medo acaba com o entusiasmo. Vocês sabem por que o medo acaba com o entusiasmo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu e meus negocinhos. Pera aí. Aqui. O medo acaba com o entusiasmo por conta disso aqui. Não sei se vocês conhecem a escala das emoções do Dr. David Hawkins. O medo, ele tá aqui, ó. Ele tá ele tá nessa faixa vibracional. Tudo que é daqui para baixo, a gente não constrói. E o que acontece? Por que o medo, ele acaba com o entusiasmo? Onde é que mora o entusiasmo? Aqui, ó, na boa vontade.
E por que que o medo acaba? O medo, essas baixas vibrações aqui, é muito mais fácil a gente ficar nessas baixas vibrações aqui do que nessas altas. É muito, na verdade, durante o dia, todo mundo pode ser iluminado, não precisa ser monge para ser iluminado, tá? Você que entrou nessa live. Só que o que que acontece? Por que que é muito difícil ser iluminado? Porque, olha só, preste muito bem atenção. Eu vou precisar aceitar a minha vida como ela é, não resistir. Aí Exato. isso é muito, Amor isso é próprio. muito muito difícil, né? Aí o que que acontece? Quando eu aceito a vida como ela é, eu olho, lembra do que eu falei para vocês? Eu olho ela de cima. Quando eu olho de cima, eu passo, inclusive, olha só, a ser racional. Eu paro de ser tão emocionado, vítima emocionada, né? Juiz emocionado. E eu passo a ter o quê? Amor pela minha vida, amor pelo processo. Isso gera o quê? Alegria, entusiasmo, né? Isso faz o quê? Faz com que me dê paz e, consequentemente, isso ilumine, né? Me ilumine os meus Uau. caminhos, né? Então, por isso que o medo tira o entusiasmo. Ele vai tirar mesmo, porque ele a tendência é que a gente fique nessa faixa vibracional aqui. Não sei se isso fez sentido para vocês. Para mim aqui fez muito. Estão perguntando aonde que acha, onde que eu posso acessar mais sobre o estado presente do amor, se tem algum livro. Na minha cabeça. Tô brincando. Sabe o que que é? Vamos lá. O estado presente do amor. Eu preciso, eu estou devendo um livro sobre o estado presente do amor, porque são princípios, são práticas, né, que a gente coloca em prática e que através da minha prática do setting terapêutico, eu entendi que juntar esses princípios, né, e fazer com que a pessoa tenha um novo mapinha mental de autodomínio é que faz toda a diferença. Mas tem três referências aqui bibliográficas que pode começar a introduzir no estado presente do amor enquanto eu faço aqui para vocês. Dê um print aí. Esse é um livro, O Quinto Compromisso, tá? Esse aqui também. Então, deram um print aí. O Quinto Compromisso. O segundo livro é esse aqui, As 12 Etapas do Perdão, tá? Esse livro aqui é fininho, mas é um soco no estômago atrás do outro, tá? E O Poder do Agora, tá? O Poder do Eckhart, exatamente. Então, esses 3 livros vão fazer com que você entre, né? Se familiarize com o estado presente do amor. Mas o estado presente do amor, o que que eu fiz? É uma síntese, só que aplicado através do que eu mais vejo no setting terapêutico, que é muito, né, a dependência emocional. E ele foi feito justamente para que vocês fiquem, né? A gente faz de uma forma pensando nesse estado aqui, na paz. Para que você fique vibrando nesse estado. E aqui eu gosto de falar algo muito importante. É a partir daqui que vem dinheiro, tá? Pessoal que gosta do dinheiro, do din-din. É quando você está aqui nessa faixa vibracional aqui, é que você consegue construir as coisas. Ai, dona Ana, mas tem um monte de tirano que constrói as coisas, que tem muito dinheiro, sabe por quê? Porque é o seguinte, ele tem momentos de lucidez e consciência que ele usa o quê? A razão. Ele aceita a vida dele. Ele aceita que ele é poderoso. Ele aceita, né, que ele tem todas as ferramentas para transformar. Agora, vítima ama ficar onde? Ama ficar na vergonha aqui, ó, na culpa. Daí não ganha dinheiro mesmo, não. Para além do bom e do ruim, né? Do certo e do errado. É o equilibrador e o desequilibrador, né? O lugar de aceitação. Eu gosto muito de uma passagem atribuída ao Confúcio que diz mais ou menos assim: deseje o melhor, se prepare para o pior e aceite o que vier, né? E esse é o grande segredo, né? Exatamente, porque quanto mais você... Eu tenho uma formulazinha que é o seguinte, quando a dor vier, quanto mais você resiste, sempre vai ser igual ao sofrimento. Agora, quando a dor vier e você aceitá-la, o resultado vai ser a mudança, que tanto você desejou, inclusive, né?
Então, o Estado Presente do Amor, em breve vai ter livro e vocês vão conhecer os princípios, mas são princípios que transformaram a minha vida, transformam a vida de muitos consultorandos, né? E, um outro livro também que pode ser o início, que é esse aqui. Opa, rapidinho. Ai, gente! Nossa, tudo bom aqui. Calma aí, que é uma loucura isso aqui. Que é esse É aqui. para todo mundo dar uma passeada junto com a gente. Exatamente, ó. Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, que também é do Tolkien, né? Então, Muito esse bom. também é um livro muito importante para quem quer começar, né? Iniciar, entrar, né, nos princípios do estado presente do amor. Esse livro aqui, ele explica bastante sobre o corpo de dor, né? Que é algo também que, dentro do setting terapêutico, eu trago de um jeito que revoluciona a forma como as pessoas olham a dor do outro. E elas passam a viver muito mais em harmonia com a sua própria história. Tudo isso, gente, que eu tô falando para vocês, é para que vocês comecem a aceitar a história de vocês. E para que vocês entendam que vocês não vão precisar começar nada do zero. Tem um princípio muito lindo do estado presente do amor, que ele chama o seguinte: você está no melhor lugar que você está. Eu me lembro até hoje, né? Conhecendo o estado presente do amor, que esse princípio chegou para mim e eu estava vivendo a pior fase da minha vida, que foi na pandemia, né? Sem dinheiro, sem condições, sem saber para onde que eu ia. E eu fiquei com muita raiva. E pode ser que você fique com raiva agora, né? De escutar assim, como que eu tô no melhor lugar que eu poderia estar, né? Minha casa tá ruindo, meu casamento tá acabando, meu trabalho, não sei se eu vou dar conta, se eu vou ficar mais tempo. Sim, você está no melhor lugar que você poderia estar. Olhe para ele. Ele está te dando todos os sinais da mudança que você precisa fazer. Mas você está ignorando porque você não quer ter coragem. Porque a hora que você tiver coragem, você vai ter que colocar a mão na massa. Eu me lembro até hoje que eu não tinha. Meu apartamento precisava ser vendido, eu estava apegada àquilo. E eu estava com medo, e eu precisei olhar aquilo, aceitar. Eu falei, não, isso precisa ser vendido, isso precisa ser passado para um outro momento. E quando isso aconteceu, a minha vida se transformou. Então, você está sim no melhor lugar que você poderia estar. Nunca esqueço, né? Um acumulador que disse bem assim: Dona Ana, você é louca, esse princípio tá maluco. Como que eu posso estar no melhor lugar que eu poderia estar? Ele fez um tour assim, ó, com o celular, na casa dele cheio de lixo. E eu falei para ele: pois é, olha esse lixo, olha o que ele está te contando, olha quanto tempo você está nesse lixo. Então você está no melhor lugar. E ele começou a chorar. Hoje esse homem mora num apartamento limpinho, não deixa acumular lixo. E ele fala, olha, dona Ana. Eu falei, você está no melhor lugar que você poderia estar, né? Uau. Então, esse é um dos princípios, um dos mais ricos também. São 10, são 10 Yaras, são 10 princípios e são princípios que são transformadores, que podem transformar a vida das pessoas. O estado presente do amor é um dos grandes servires seu para o mundo. Exatamente, exatamente. E quando eu falo isso para Conta um pouco mais do seu servir. do meu servir, eu sempre. Ali são oito princípios, desculpa, 8 princípios do estado presente do amor. Aqui, tá vendo? Tem uma poltrona, né? Uhum. Toda vez antes de eu entrar no setting terapêutico, eu faço uma oração. Eu faço uma oração e eu coloco o meu servir à disposição. Eu sou apenas instrumento para a vida das pessoas. O meu servir é descomplicar, né, a psicologia, descomplicar a psique humana. Por isso que a gente colocou apenas em 8 princípios do estado presente do amor, para que as pessoas entendam que viver é leve. É mais leve do que elas estão deixando. Que não será fácil, não é sobre isso, mas que pode ser leve. Né, e que elas possam, eu tenho certeza que se eu for instrumento, elas vão poder ativar nelas aquilo que elas têm de melhor, a potência que há nelas, e essa potência reverberar em outras pessoas. Né? Esse é meu servir. É um lindo servir, parabéns. Obrigada, Cleito. Não sei se as pessoas têm mais perguntas, né? A gente conversou aqui, já está dando 1 hora, gente. Daqui a pouco vai acabar a live, né? Manda já. Eu até no
chequei com você, mas deixa eu checar a sua disponibilidade. Com 1 hora mais ou menos a gente fecha. Como que você está de tempo aí? Pode ser, Cleiton. Eu só, Pode ser? eu digo isso porque, assim, se eu sou uma praticante da minha arte, lá por 9 eu já estou desligando os motores. Pois é. Não, eu também. Somos dois. Né? Eu, 5 horas da manhã, tô de pé. Acordo com as galinhas. Ah, então é por isso, para a gente começar uma boa higiene do sono, né? Me conte, eu quero saber uma coisa, quero perguntar coisas para você, né? Qual é a diferença da Dona Ana e da Ana Paula? Quando a Ana Paula é a Ana Paula? Ah, tá. Boa pergunta. Você sabe que, assim, a dona Você, Ana foi algo. você já sabe quem você é? Você já sabe? Você já chegou num lugar de falar assim, a Ana Paula é... Conta para nós. Já. A dona Ana é uma forma com a qual as pessoas me identificam nas redes sociais e surgiu de um personagem que eu fazia, tá? O personagem brincava, né? Mas, dona Ana, a senhora não sabe, tô com uma dor no coração, né? Era uma forma divertida que eu falava a fala da pessoa com a dor, né? Sim. E só que daí ficou a dona Ana. E a Ana Paula, a diferença entre as duas, né? Sabe, isso é uma coisa que o internauta acabou vendo. Quem realmente me acompanha no Instagram sabe que não tem muita diferença, né? Óbvio que quando eu tô aqui no setting terapêutico, em autoridade como psicóloga, eu entendo a minha responsabilidade e claro, né, que eu acabo tendo uma postura um pouquinho diferente. Mas, sabe, Ana Paula, Dona Ana, essa pergunta, né? Quem é Ana? Eu sou eu. Eu sou aquilo que você experimenta. Como é que você está me experimentando agora? Feliz, E essa sou eu. espontânea. Essa sou eu. Sabe por quê? Qualquer coisa que eu disser, né? Ah, eu sou psicóloga, ah, eu sou mãe, ah, eu sou, sabe? São discursos do meu falso eu, para ser aceito por você, entendeu? Você para mim é uma pessoa que dá vontade de ficar conversando. Ah, eu sou bem tagarela. A gente vai bater maior papo. Olha Sim. lá, ó, a Yara convive comigo, ó. A Yara convive comigo full time. Então ela diz assim, ó, são a mesma pessoa. Exatamente é isso mesmo. A dona Ana é aquele treco lá que vocês veem nos vídeos e é no dia a dia. E às vezes eu tô de mau humor e eu falo mesmo no Instagram, ah, vocês ativaram meu corpo de dor, pentelhos. Ah, Então não tem diferença, não. então deixa eu perguntar para a dona Ana, já que a gente está aqui nesse meio, né? Vamos lá. Qual é o seu maior medo, dona Ana, Meu maior medo, hoje, né? Então vamos colocar hoje. hoje? Hoje, Agora, nesse estado presente. nesse estado presente, tá? Meu maior medo é de ir embora deste plano físico e não ter passado o máximo de vivência e experiência para que a minha filha ative na minha filha o melhor de potencial de semente que ela possa produzir nesse plano. E por que, minha filha? Porque o meu plano com vocês, de alguma forma, eu já sinto de dever cumprido, né? Ela ainda não. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho, ver o livro, sabe? O estado presente do amor. Na verdade, não o livro necessariamente, porque às vezes nem precisa ser livro, mas as pessoas, o maior número de pessoas tendo acesso ao estado presente do amor e vendo as suas vidas sendo transformadas por ele. Esse é meu maior sonho. Olha, sonho junto com você esse sonho, viu? Se precisar de ajuda, me chama que eu te ajudo, como for Ótimo, possível. viu, Yara? Já tá sabendo aí, né? Sim, acho que é uma coisa que tem que sair se materializar mesmo. Já tá, né? Só falta pôr no papel. Exatamente. Ó, a Exatamente. Yara já botou uns coraçãozinhos aí, tenho certeza que foi a Yara que botou uns coraçãozinhos. Ai, que delícia de conversa, viu? Agradeço imensamente mesmo a sua generosidade de vir aqui bater esse papo. Gente, vocês que estão passando por aqui, que vieram do canal do Transmutação TV e não conhecem essa mulher ainda, entra, segue ela, se inscreve no canal dela,
né? E faz todas essas coisas aí da rede social. Né? E quem tá passando por aí também vem por Transmutação, curte nós, segue nós, que é isso. E aproveita os últimos 5 minutos aqui para vocês fazerem uma pergunta para essa mulher, hein? Ó, aproveita que ela tá respondendo tudo hoje. Deixa eu te aproveitar. Então, deixa eu aproveitar enquanto eles pensam uma pergunta. Deixa eu te perguntar qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho. Você sabe que os meus sonhos, eles não são muito pessoais, assim. A minha vida é um sonho, sabe? Eu vivo um sonho. Eu sou uma pessoa muito presente, muito conectada com o agora. Então, eu realizo as coisas que eu quero, assim, com muita satisfação. Até a dor, o sofrimento, aquela coisa toda, eu choro mesmo. Tudo muito intenso. Então, eu tenho um sonho para o coletivo, assim. Eu gostaria que as pessoas pudessem experimentar ser elas de verdade, sabe? Igual eu vivo esse estado de presença, eu gostaria que todas as pessoas pudessem experimentar ser quem elas vieram ser nesse mundo, sabe? Sem medo de ser feliz, sabe? Então eu tenho esse sonho, assim, que todo mundo pudesse experimentar a dor e a delícia de ser si mesmo. Porque, afinal de contas, é isso que importa, né? O mundo, para que as pessoas achem exatamente você. Você precisa ser você, bicho. Porque senão ninguém te acha. Né? Aí aquele talento, aquela coisa que só você faz, se você não estiver fazendo, porque você está copiando o outro lá, fazendo igual fulano, ninguém vai te achar. Então, seja você. Meu sonho é esse, que eu seja eu, que você seja você, que vocês sejam vocês. Esse é o meu sonho. Você sabe que teu sonho, por mais que seja... Eu vejo muita dificuldade nas pessoas, né, em responderem essa pergunta, né? Quem é você? Mas como é que eu vou ser meu sonho se eu não sei quem eu sou, né? Lembra que eu falei que no finalzinho eu ia dar uma dica muito importante, né? Então, para você que ficou até o final, se você está na dúvida de qual caminho, do que seguir, né? Pense que você tem um potinho das coisas que fazem sentido. Comece a alimentar, preencher esse potinho. Então, se você gosta de fazer comidas, né? Faça comida o máximo de dias na semana que você puder. Se você gosta de fazer um post muito bonito, elaborado, faça isso. Ao invés de você ficar murmurando, né? Se afastando daquilo que você não quer, faça o contrário, se aproxime daquilo que faz sentido. Eu encontrei esse caminho, né? A psicologia integrativa, o estado presente do amor, todo dia me aproximando daquilo que fazia sentido. A academia fazia sentido, uma alimentação saudável fazia sentido, uma meditação, uma oração, um agradecimento. E essas coisas passaram a não faltar na minha vida. E daí o que acontece? Eu fui ficando cada vez mais conectado. E isso é tão descomplicado, Cleiton, que as pessoas desqualificam. Mas não é. É aquele descomplicado que você não faz. É aquele descomplicado que você faz 3 dias na semana, os outros dias você não faz. Então, eu sempre lanço um desafio. Se daqui uma semana você fizer isso constantemente, né, de forma contínua, esses pequenos alinhamentos, aquilo que faz sentido para você, daqui um ano, né, no final do ano, não vão precisar nem esperar um ano. No final do ano, a sua vida já vai ter se transformado. Não por minha causa, eu só fui um instrumento. Porque você, ao invés de negar aquilo que não faz sentido, você começou a aceitar o que faz sentido. Esse é o grande pulo do gato. Ó, presente, hein, para vocês, para vocês. Só para quem ficou até o último minuto. É isso aí. Fizeram mais umas perguntas na caixinha, mas acho que a gente deixa para uma próxima. Quer soltar uma aí, pelo menos? Quer soltar uma pelo menos? Ó, perguntaram, ó, tem uma que é ótima, até uma perguntou, é possível atingir o autoconhecimento sem terapia? Ah, eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim. Você só tem que estar muito alerta, muito aberto para si mesmo, sabe? Eu acho que você tem que estar.
Qual que é o problema disso? Você vai levar mais tempo, muito mais tempo. Porque a gente vive em cegueira emocional na maior parte do tempo. De nada, Marcelo, de nada. A gente vive em cegueira emocional e em inconsciência a maior parte do tempo. Entende? Então, assim, 99% do tempo. Então, assim, o que você sozinho, né? Você pode levar aí 60 anos para desvendar algumas coisas sobre você. Mas com ajuda, você pode economizar aí uns 15, 20 anos. Então, mas eu não vou dizer que não pode, porque eu acho que daí eu não tenho essa certeza, né? Eu não sou Sim. detentora dessa certeza absoluta. Não, exato. Não estamos aqui para cagar regra, né, gente? Né? Pelo contrário. É, né? E me fizeram outra pergunta também. O que você mais se orgulha? Além da sua filha. Ah, da minha história. Mesmo com muitas coisas muito tristes, né? Quem conhece a minha. Ai, Cauê, você tá aí! Ah, Cauê é um psicólogo maravilhoso, maravilhoso. Sigam ele, porque esse menino super tem futuro, tá? Logo, logo aí vocês vão ter aí um psicólogo, né? Ele já é psicólogo, mas guardem esse nome. Da minha história. Porque por mais que a minha história, quem me conhece sabe a minha história, teve coisas muito tristes, coisas bem complicadas e com as quais, inclusive, um dos princípios do estado presente do amor, onde tudo é perfeito, a minha vida, a minha história foi perfeita, mesmo com toda essa tristeza, foi perfeita para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E quando eu aceitei, a minha vida se transformou. Eu acho que está na hora, né, de você aceitar a sua história. E ó, a gente tem que aceitar sem colocar a culpa de ninguém. Não foi culpa da minha mãe, nem do meu pai, nem de algoz. Isso tudo ficou no passado. É disso que eu tenho orgulho. Aceitar não é concordar, né, gente? Não, Mas aceitar é a coisa mais importante que tem pra não. gente. Todas as religiões falam sobre a mesma coisa, Exatamente, né? Vamos exatamente. aceitar todos os avatares, os iluminados, as pessoas que estão aí andando, estão ensinando a mesma coisa pra gente, né? A gente aceitar as coisas como elas são, porque é o único jeito que nós temos a oportunidade de fazer algo, né? Sem aceitar, não dá pra fazer nada sobre aquilo, Sim, né? exatamente. Ana, Exatamente. querida, que delícia de papo Pode, com você. Teve alguma coisa que eu não te perguntei, que você veio preparada para falar e você vai falar: meu Deus, eu não vou dormir sem falar sobre isso, o Cleiton não me perguntou. Então se pergunte, aproveita. não, eu acho que não, live. Eu acho que a live foi tão leve, né? Foi tão fluida e eu acho que a gente tinha que o que tinha que ser falado foi falado, né? Então, eu acho que a principal mensagem da noite foi aceite a sua história, aceite, né? E olha, eu não estou dizendo isso porque eu quero que você faça isso, é porque eu vi resultados em pessoas, em inúmeras pessoas. Eu atendo o mundo todo, né? Pessoas da Bélgica, o Cauê fez um curso comigo, então assim, funciona, funciona. Que legal, querida. Agradeço imensamente sua generosidade. O Transmutação TV está de portas Eu que agradeço. abertas para você, Contem sempre. quando você quiser vir aqui falar sobre o assunto que você quiser. Eu te acompanho seus stories, de vez em quando eu troco umas informações com você. Ah, Né? isso foi ele que falou da informação do intestino, tá, gente? E super funcionou, meu intestino tá, ó. Então, o intestino é importantíssimo, né, para a saúde mental. É o nosso segundo Pô, cérebro. Então, e essa é a beleza, né? A gente está aqui para isso, para essa troca. exato. É isso. Certo? Querida, agradeço Eu que imensamente, viu? Sua agradeço. generosidade. A live vai ficar salva lá no Transmutação TV. Então, quem quiser acessar a live, entra aí no nosso canal, segue, se inscreve, faz esses paranauê todo aí e vamos Eu acho junto que ser a mudança que nós queremos ver no mundo. exatamente. Acho que vai ficar no nosso também, né? No meu, e daí qualquer coisa as pessoas Né? vão lá também. Então, eu te coloco como colaborador, então, e aí já salva no seu automaticamente. Tá bom, tá ótimo. Tá Tá bom? certo, tá certo. Querida, adorei. Vamos conversar mais. Vamos fazer Tá, outro em breve. vamos sim, vamos sim. Bom, um Cleito, muito beijo obrigada, viu? enorme Se no cuide seu coração. e uma ótima noite para você também. Até mais.
Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Adorei todos vocês aqui. Até mais.